Bom dia, eu sou a professora Analisa e hoje a gente vai falar sobre as teorias evolucionistas. Então, a evolução, ela surgiu para explicar como os organismos se alteravam ao longo do tempo. Só que a evolução nem sempre foi aceita. Então, até o século XVIII, o pensamento que predominava era o fixismo. O fixismo dizia que os seres vivos tinham sido criados uma única vez e as suas características não mudavam ao longo do tempo. Mas, no final do século XVIII, no início do século XIX, o naturalista francês Lamarck foi o primeiro a sugerir uma teoria que propôs a explicação de mecanismos naturais para justificar a alteração das espécies ao longo do tempo. Então, segundo Lamarck, a modificação dos organismos seria um processo natural, gradual e linear em direção a formas mais complexas. Então, Lamarck acreditava que os organismos nasciam simples, com características bem primitivas, e à medida que o tempo ia passando, eles iam adquirindo características mais complexas. Lamarck também acreditava que essa modificação era perturbada pela influência do ambiente. Então, o ambiente ele alterava a necessidade dos seres vivos, levando-os a adquirir características diferentes e até novos comportamentos. Então, de acordo com essas ideias, Lamarck elaborou duas leis: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão das características adquiridas. Então, a gente vai falar primeiro sobre a lei do uso e desuso. Então, segundo essa lei, quando o organismo utilizasse muito mais estrutura do seu corpo, essa estrutura ia se desenvolver mais, aumentando de tamanho, ficando mais eficiente. Por outro lado, quando o organismo tivesse uma estrutura que ele não utilizasse ou utilizasse pouco, essa estrutura ia ficar menos desenvolvida, reduzindo de tamanho, reduzindo a eficiência e até desaparecendo, se fosse o caso de uma estrutura que não fosse utilizada. Exemplo clássico para explicar essa lei é o pescoço das girafas. Então, segundo Lamarck, o pescoço das girafas inicialmente era curto, mas quando chegava o período de seca, as únicas folhas verdes disponíveis para as girafas se alimentarem eram folhas no alto das árvores. Então, quando chegava esse período, as girafas faziam um esforço para esticar o seu pescoço e para assim, dessa forma, conseguir se alimentar. Então, segundo essa lei, o esforço repetitivo das girafas ao longo do tempo fez com que o seu pescoço ficasse cada vez mais comprido. Outro exemplo, a longa perna das garças. Então, toda vez que as garças entravam na água para se alimentar, elas esticavam as suas pernas para não molhar o seu corpo. Esse esforço repetitivo também em esticar suas pernas fez com que as pernas ficassem longas. Segunda lei que Lamarck elaborou, lei da transmissão das características adquiridas. Então, segundo essa lei, todas as características que os organismos adquirissem pelo uso ou todas as características que eles perdessem pelo desuso seria transmitida aos seus filhos, aos seus descendentes. Então, como eu disse no exemplo anterior, segundo essa lei, o longo pescoço da girafa e a longa perna da garça seria passada pelos descendentes. Então, essas características que esses animais adquiriram pelo esforço deles, os seus filhos também teriam essas características. Se a gente pensasse nessa lei sendo aplicada atualmente, seria como falar que um homem que faz musculação, se alimenta bem, tem os músculos definidos, quando ele tiver filhos, esses filhos vão nascer com essa característica, já vão nascer lá com seus pequenos músculos definidos, tá? Então, essa característica que o pai adquiriu pelo seu esforço, de ter disciplina e fazer musculação e se alimentar bem, os seus filhos já nasceriam com elas. Outro exemplo é alteração da cor do cabelo. Então, vamos imaginar que uma menina tem um cabelo escuro e pintou o cabelo de louro. Ela adquiriu essa característica. Então, quando ela tiver filho, os seus filhos vão nascer com o cabelo louro. É claro que a gente pensar nessa lei hoje em dia parece absurdo, Porque hoje a gente já sabe que as características hereditárias, que são aquelas passadas dos pais para os filhos, são características que estão na nossa constituição genética, mas na época de Lamarck nada se conhecia sobre a genética e ele inclusive era considerado um gênio para a época.
Outro pensador evolucionista foi Darwin. Então, Darwin, assim como Lamarck, eles inicialmente acreditavam no fixismo, porém, o que mudou a concepção de Darwin foi uma expedição que ele fez pelo mundo a bordo de um navio chamado Beagle. Nessa expedição, que durou 5 anos, Darwin coletou uma infinidade de seres vivos e também de fósseis, desde plantas, insetos até aves. Só que as aves elas chamaram muito a atenção de Darwin, uma ave específica, que são os tentilhões, que ele coletou lá no arquipélago de Galápagos. Galápagos fica no Equador e a definição de arquipélagos é um conjunto de ilhas. Então, Darwin observou que esses tentilhões eles se distribuíam por diferentes ilhas no arquipélago de Galápagos e esses tentilhões tinham características muito parecidas, só que o formato e o tamanho do bico era muito diferente. Então, avaliando essas aves, Darwin chegou à conclusão que o tipo de bico variava de acordo com a alimentação e a distribuição das aves por essas ilhas do arquipélago de Galápagos variou então com o alimento que era mais abundante em cada ilha. Então, o que Darwin observou? As ilhas que tinham sementes grandes e duras se concentravam aves que tinham um bico grande e forte, que conseguia esmagar essas sementes. Já na outra ilha, que tinha insetos, predominava um bico grande e afiado que conseguia agarrar e cortar os insetos. Já em outra ilha, que tinha insetos, predominantemente em fendas no solo, as aves tinham um bico curto e fino e esse bico conseguia se inserir no solo para capturar esses insetos. Já ilhas que tinham sementes menores, né, em relação a esse primeiro exemplo, as aves tinham um bico pequeno, porém forte, que conseguia então quebrar essas sementes. E por último, ilhas que tinham flores em abundância, tinham aves com bico grande e fino, e esse bico conseguia se inserir nas flores para se alimentar. Essas aves, né, conseguiam inserir o seu bico nas flores para se alimentar do néctar. Então, é claro, né, que todos os seres vivos que Darwin coletou nessa expedição, tudo que ele leu, inclusive ele se baseou muito nas ideias de Lamarck também, unindo com essa observação sobre os tentilhões, ele elaborou uma teoria que dizia que os seres vivos descendem de um ancestral comum e evoluem por seleção natural. Gente, seleção natural é a palavra-chave para a teoria de Darwin. E o que é essa seleção natural? A seleção natural dizia que no ambiente, os seres vivos que têm as características mais vantajosas vão ter maiores taxas de sobrevivência e, consequentemente, de reprodução. Essas características vantajosas elas são chamadas de adaptações e os organismos com essas características, eles iam se reproduzir e, consequentemente, passar essas vantagens, nessas adaptações para os seus descendentes. Então, com o passar do tempo, essa população teria uma maior taxa dessas características vantajosas. Então, a gente ia ter uma mudança na composição da população, né, principalmente em relação a essas características vantajosas. E essa mudança na composição da população foi o que Darwin chamou de evolução. É claro que essas características vantajosas, elas são adequadas para determinado ambiente em um determinado tempo, né? Pode ser que o ambiente ele tenha alguma mudança e aquela característica que era considerada vantajosa não seja mais. Então, Darwin trabalhava muito com características vantajosas em determinado ambiente e em determinado tempo. Então, para a gente entender de uma forma bem simples o que são essas características vantajosas, eu trouxe o exemplo da predação de aves por besouros. Então, os besouros, eles diferem uma característica, que é a cor. Então, eu tenho aqui besouros marrons, que aqui a gente observa no material genético a cor marrom. Então, esses aqui são os besouros marrons. E eu tenho, deixa eu mudar a cor aqui. Okay. E eu tenho besouros verdes. Inclusive o que está na boca da ave. A ave, ela vai se alimentar
de qualquer besouro, independente da cor, porque eles fazem parte da mesma espécie. Porém, os besouros marrons, eles têm uma vantagem em relação aos besouros verdes, que é se camuflar. Como os besouros vivem no solo, o solo tem uma cor marrom, os besouros dessa mesma cor, eles ficam camuflados. Então, quando a ave vai se alimentar, ela enxerga com mais facilidade os besouros verdes. E por isso a taxa de predação dos besouros verdes vai ser maior em relação aos besouros marrons. Então, nessa situação, a cor marrom, ela apresenta uma vantagem em relação à cor verde. Então, nessa população de besouros, com o passar do tempo, eu vou ter um aumento no número de besouros marrons e uma diminuição no número de besouros verdes, tá? Pode ser que com o passar do tempo, né, eu inclusive não tenha mais nenhum besouro verde, somente besouros marrons. Então, eu posso falar que nesse ambiente aconteceu uma evolução por seleção natural, selecionando a cor marrom, que foi a mais vantajosa nesse ambiente, ok? Fazendo o contraponto entre as ideias de Lamarck e Darwin, Lamarck, então, acreditava que o ambiente causava as transformações nos organismos. Então, para Lamarck, o ambiente é um verdadeiro modulador dos organismos e a necessidade do organismo ia ser alterada de acordo com as mudanças que o ambiente sofria. Já Darwin acreditava que os organismos tinham características diferentes naturalmente e o ambiente iria selecionar aquela característica que fosse mais vantajosa. Então, Darwin, ele trabalhava muito com a variabilidade existente nos seres vivos, inclusive aqueles de mesma espécie. A gente pensar nessa variabilidade é muito simples quando a gente pensa na nossa espécie, né? Então, em casa mesmo, né? Quem tem irmão, pensando nos pais, nos avós, todo mundo faz parte da mesma família, mas as características não são muito diferentes, tanto as características físicas quanto as características emocionais e também até tendência a ficar mais doente. Então, sempre tem alguém que fica mais gripado que outro nessa família ou que tem mais dor de garganta que outro. Então, essa variabilidade natural, que hoje a gente já sabe que existe, Darwin trabalhou com ela para explicar a seleção natural, né? E a seleção natural, ela proposta por Darwin, ela é largamente aceita até os dias de hoje, foi a base para o estudo da biologia evolutiva e para a teoria moderna de evolução, né? Então hoje a gente já sabe que o que explica, né, parte da variação dos organismos é a seleção natural. Esses dois exemplos aqui, o exemplo A e o exemplo B, eles mostram a mudança no pescoço da girafa segundo Lamarck e a mudança segundo Darwin. Qual vocês acham que é a explicação de Lamarck e qual a de Darwin? Então, a explicação de Lamarck é a figura A. Então, aqui a gente percebe que inicialmente as girafas, elas tinham um pescoço curto, elas começaram a esticar esse pescoço para se alimentar e com o passar do tempo todas as girafas conquistaram um pescoço longo a partir do seu esforço. Já na imagem B, olha o que a gente percebe, que existe uma variação natural no tamanho do pescoço das girafas. Eu tenho aqui girafas com pescoço mais longo e tem essa girafa aqui no meio com o pescoço mais curto. Então, quando chegava o inverno, as aves de pescoço longo tinham uma vantagem, que era conseguir se alimentar, e as girafas de pescoço curto não. Então, elas morriam de fome. Com o passar do tempo, a característica que predominou em relação ao tamanho do pescoço foi as girafas de pescoço longo, né? Por isso, segundo Darwin, hoje existem apenas girafas com pescoço longo, ok? Agora, para a gente finalizar, nesse momento que a gente está vivendo, né, que é uma novidade evolutiva, digamos assim, para todo mundo, novidade evolutiva porque é fruto da evolução, tá todo mundo isolado em casa, né, por conta de um novo coronavírus que se propaga com muita facilidade. Então, existem já vários vírus dentro desse grupo de coronavírus. O vírus que causa Covid-19 é um vírus novo, existem outros vírus semelhantes com ele, com esse vírus novo, que são os vírus que causam a gripe, né, que é o vírus influenza, mas nenhum vírus se propaga tão rápido, pelo menos, né, na atualidade, igual esse novo coronavírus. E qual, então,
é a vantagem que, por seleção natural, faz o coronavírus se propagar com tanta facilidade. A novidade é simplesmente que ele é um coronavírus novo, ou seja, a população nunca tinha sido infectada por ele até então, consequentemente, também não tinha desenvolvido uma imunidade contra esse novo coronavírus. Então, por isso ele consegue se propagar com tanta facilidade, né? Por ele ser um vírus novo, as pessoas não desenvolveram uma imunidade contra ele. Então, ele consegue se propagar sem nenhuma barreira. Os outros vírus, como o vírus da gripe, eles não se propagam mais com tanta facilidade porque já é um vírus que se conhece há mais tempo, que já tem vacina, então grande parte das pessoas já foram expostas ao vírus da gripe e já desenvolveram imunidade contra ela. Então eu, por exemplo, não fico gripada já tem muitos anos, porque eu já tive gripe, né, várias vezes, porque o vírus da gripe ele também tem diferentes formas, né? E já conquistei uma imunidade, como a maioria das pessoas. Só que não é o caso ainda do coronavírus. Então, a seleção natural, no caso do coronavírus, do novo coronavírus, favoreceu por ele ser essa novidade evolutiva, né? Com certeza, daqui a um tempo, né? 1 ano e meio, 2 anos, quando grande parte das pessoas já tiverem sido infectadas por esse novo coronavírus ou já tiver desenvolvido uma vacina, as pessoas vão ter imunidade e ele também não vai se propagar com tanta facilidade assim, ok? É isso, gente. Obrigada, por acompanharem a aula e até a próxima aula.